Por isso eu quero convidá-los para lerem comigo Marcos capítulo 1, de 14 a 20. Diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam as redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Irmãos, nesse momento relatado aqui no Evangelho de Marcos, aquela preparação para o ministério público de Jesus estava concluída. Ele já havia sido apresentado ao mundo por João Batista e havia dado provas de que ele de fato era o Messias prometido através do batismo que João realizou. Nesse batismo, ele estava dizendo publicamente que aceitava a missão de receber sobre si os pecados do homem. Além do fato de que ele já tinha dado provas também de que era a pessoa certa para cumprir essa missão quando triunfou sobre Satanás lá no deserto, nos 40 dias de tentação. Portanto, desde a ocasião do batismo e da tentação que veio logo em seguida, até esse momento aqui, que Marcos começa a relatar no versículo 14, já havia se passado mais ou menos um ano. Entre a tentação e esse momento que Marcos relata, já se passou mais ou menos um ano. Ou seja, entre o versículo 13 e o versículo 14, a gente tem aí mais ou menos um ano decorrido. E esse tempo foi o tempo suficiente para acontecer muita coisa. Mudanças grandes aconteceram nesse período. Por exemplo, Marcos diz que João Batista foi preso, né? E isso significou muito para o ministério de Jesus, porque com a prisão de João Batista, Jesus precisou se deslocar dali da região do Rio Jordão, onde ele se encontrava durante aquele período, e ir para a Galiléia. Esse tempo aí de um ano foi mais ou menos o tempo de preparo de Jesus para começar o seu ministério público, mas foi preciso ele mudar de localização. Ele foi para a Galiléia, como Marcos fala aqui no versículo 14, porque a partir do momento em que João Batista foi preso, Jesus sabia que ele também corria riscos de ser preso se permanecesse ali na região do Rio Jordão. Isto porque a sua popularidade crescia rapidamente. Os fariseus já começavam a ouvir falar que Jesus estava pregando a mensagem de um reino novo e que multidões já afluíam para onde ele estava. Por isso, a Galiléia, a sua ida para a Galiléia foi um refúgio. E ele foi para lá de forma assim, bem proposital mesmo, porque naquele momento Jesus queria evitar um confronto com os judeus. A oposição aos judeus estava ali crescendo rapidamente e Jesus queria, naquele momento, evitar essa oposição, porque ele sabia que o tempo da sua prisão e da sua morte ainda era aquele. Jesus sabia que no momento certo, e ele iria fazer isso de forma voluntária, ele iria concluir a sua missão entregando-se para morrer na cruz. Mas por enquanto era importante que ele permanecesse vivo. Afinal de contas, muitas pessoas ainda precisavam ouvir sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele
se desloca para a Galileia. Esse aqui é o contexto em que essa narrativa de Marcos se encontra. Mas Marcos traz ainda mais algumas informações que eu quero partilhar com vocês aqui nessa contextualização. Vejam que ele diz aqui no versículo 14 que Jesus anunciava as boas novas de Deus, dizendo: enfim chegou o tempo prometido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus ele está aqui afirmando aquilo que João Batista pregava a seu respeito enquanto estava solto. E essa mensagem que Jesus está levando agora para os galileus, que está aqui bem resumida nas palavras de Marcos, dizia o seguinte: o tempo está cumprido, o reino de Deus agora estava mais próximo do que nunca esteve antes. E agora, não somente próximo, mas com muito mais poder do que em qualquer outro tempo da história. Ou seja, Jesus está dizendo aqui aos galileus, ele já está na Galileia aqui, já tinha saído dali do Rio Jordão, estava na Galileia, dizendo aos galileus que eles agora desfrutariam de bênçãos que nenhuma geração anterior havia desfrutado. E ele diz: o reino de Deus chegou, o reino de Deus se aproximou de vocês. Este reino de Deus, queridos, já disse anteriormente, não se trata da igreja. Jesus não está dizendo aqui que o reino de Deus é a igreja. O reino de Deus se trata da soberania e do domínio de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a igreja. E ele é reconhecido não pela presença da igreja, não pela organização da igreja, mas ele é reconhecido de forma ativa no coração de cada um daqueles que confessam a Jesus como Salvador, daqueles que são conduzidos para a salvação e para a união ao corpo de Cristo. Aí sim, a igreja entra na história. O reino de Deus se manifesta em nosso coração e nós somos conduzidos para a união com o corpo de Cristo, que é a própria igreja. Portanto, irmãos, Jesus está dizendo aqui aos galileus, está levando-os ao reconhecimento da realeza dele como Senhor, como o Messias prometido. Ele está falando aqui que a manifestação da salvação havia chegado finalmente ao mundo e que o surgimento da igreja e a redenção do homem eram as provas de que o reino de Deus, de fato, havia se estabelecido. É isso aqui, é disto aqui que Jesus está falando aos galileus por essa ocasião. Portanto, queridos, dentro desse contexto e na perspectiva da mensagem de Jesus, eu quero partilhar com vocês aqui o cerne desta mensagem, que é o chamado para ser discípulos. Jesus está dizendo tudo isto, Jesus está explicando tudo isto, ele sai dali da região do Rio Jordão, vai para a Galileia, para que os seus ouvintes pudessem ouvir e se tornar discípulos de Cristo. Por isso, a nossa exposição de hoje está sob o título Chamados para ser discípulos. E esse título está dividido em 3 pontos. Primeiro eu quero falar da natureza do discipulado, depois quero falar das exigências do discipulado e finalmente falar do aprendizado pelo discipulado. Veja só, lemos aqui, especialmente dos versículos 16 a 20, Jesus chamando primeiro a Simão e a seu irmão André, que estavam pescando, no versículo 16. Jesus os convoca para serem seus discípulos. Pouco mais adiante, diz o versículo 19, ele chama também Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, para que também o seguissem. Queridos, os evangelhos, eles relatam que Pedro e André foram chamados 3 vezes por Jesus.
A primeira foi quando se encontraram com ele na Judéia e se identificaram como seguidores de João Batista. Aquilo que está narrado lá no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 35 a 42. Esse texto, ele fala da primeira vez que Jesus chama Pedro e André para serem discípulos. A segunda vez é essa aqui, Marcos capítulo 1, 16 a 20. Este aqui já é o segundo encontro de Jesus com Pedro e com André, e agora também com João e com Tiago. O detalhe importante é que tanto no primeiro quanto no segundo chamado, Pedro e André, Tiago e João, até obedeceram. Eles se tornaram discípulos de Cristo, mas eles continuaram envolvidos com as suas atividades pesqueiras. Eles não se dedicaram definitivamente ao ministério junto com Jesus Cristo. Quando nós lemos o texto de Lucas, capítulo 5, dos versículos de 1 a 11, nós vamos ver ali claramente que Jesus está conversando com eles, mas eles não estavam se dedicando exclusivamente a seguir a Cristo no ministério apostólico. E essa situação perdurou mais ou menos por um ano. Entre o primeiro e o terceiro chamado, foi mais ou menos um ano que se passou em que esses discípulos, eles seguiam a Cristo, mas paralelamente faziam as suas atividades pesqueiras. Foi somente no terceiro chamado, aquele que está aqui também no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, nos versículos 13 a 19, é que foi o chamado definitivo. Foi quando Jesus listou os 12 apóstolos que deveriam segui-lo até o final do seu ministério. Então vejam, queridos, estes homens, eles resistiram por algum tempo a se dedicar exclusivamente ao chamado de Jesus Cristo. Mas, embora eles tenham resistido por algum tempo, havia algo nesse chamado que não os deixou assim divididos por tanto tempo, que foi a natureza desse chamado. Vejam só, aqui no versículo 17, quando Jesus diz: venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Essa declaração de Cristo, queridos, revela bem a natureza do chamado para ser discípulos, porque mostra a soberania de Cristo. Quando Cristo chama Pedro e André, chama João e Tiago, ele os está chamando com um poder e com uma autoridade única sobre a face da terra. E eles, mesmo tendo resistido por algum tempo, finalmente reconheceram a autoridade do chamado do Senhor. Isto significa dizer, queridos, que a escolha de Cristo não foi uma escolha aleatória. Ele sabia quem ele estava chamando, ele sabia quem eram aquelas pessoas a quem ele estava convocando para se tornarem seus discípulos. Ele estava chamando pessoas que estavam sendo constituídas a partir dali como cidadãos do seu reino. Ele não estava chamando pessoas para experimentar se eles dariam certo ou não. Ele estava chamando pessoas que ele tinha escolhido propositalmente para serem cidadãos do seu reino. Por isso ele os chamava com soberana vocação para que fossem luzeiros no mundo e proclamadores da verdade do Evangelho. Detalhe importante, queridos, nós devemos perceber, vejam, quando Cristo chama esses homens, ele não ofereceu nenhuma vantagem para eles. Ele não disse: venham e sejam prósperos, venham e vocês terão seus problemas resolvidos, venham e daqui para frente será só vitória. Jesus os chama para ser seus discípulos, para que tivessem, como discípulos, eles tivessem uma relação especial com Ele. O objetivo desse chamado não era simplesmente
para lhe oferecer alguma coisa, nem somente para lhes entregar uma missão, mas é para que aqueles homens pudessem viver em um relacionamento definitivo e completo com Ele, para que assim a missão que lhes fosse entregue pudesse ser alcançada com sucesso. Mas vejam, antes de tudo, Jesus estabelece um relacionamento de intimidade e de proximidade com aqueles homens. Por isso, queridos, a natureza do chamado de Cristo para seus discípulos, incluindo nós, implica em andar com Ele antes de fazer qualquer coisa por Ele. Porque, afinal, o fato de ser semelhante a Cristo sempre será mais importante do que o fazer alguma coisa para Cristo. Fazer, qualquer um pode fazer, mas ser semelhante a Ele, é preciso obedecer ao seu chamado, é preciso conhecer a Cristo profundamente. Isto quer dizer, portanto, que Ele está muito mais interessado no que nós somos do que naquilo que nós somos capazes de fazer. Porquanto, irmãos, a vida com Cristo, ela precede o trabalho que nós fazemos para Ele. O relacionamento com Cristo é mais determinante para as nossas vidas do que qualquer coisa que nós possamos realizar, pois não é possível trabalhar de forma que agrade a Ele se não fizermos com o mesmo sentimento que Ele tem, se não tivermos uma identificação profunda com Ele. É natural, irmãos, que todo trabalho é importante. Deus mesmo nos deu dons para que possamos exercitá-los na igreja. Deus nos deu dons para que nós possamos servi-lo da melhor forma. Porém, lembrem-se, nenhum trabalho é para a nossa própria glória, mas única e exclusivamente para a glória de Deus. Qualquer sentimento de orgulho ou de merecimento por causa de algo que nós viermos a fazer, significa que nós não entendemos a natureza do chamado de Cristo. O ego ainda domina nossas vidas e nós ainda estamos vivendo segundo nossos próprios interesses. Uma característica notável do chamado destes primeiros discípulos, irmãos, é que mesmo eles tendo relutado em alguns momentos, como aconteceu com esses 4 homens aqui, todas as vezes que eles foram chamados, eles obedeceram imediatamente a Cristo. Mesmo que tenham voltado para as suas atividades, eles foram capazes de renunciar aos seus afazeres e se entregar à missão para a qual foram chamados. Mas observem esse detalhe importante. Sim, eles aceitaram seguir a Cristo imediatamente, mas o versículo 17, ele traz aqui uma informaçãozinha que é fundamental para nós entendermos a natureza desse chamado. Ele diz assim: Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Isso aqui é interessante, irmãos, quando Jesus diz, falando numa perspectiva futura, eu farei de vocês pescadores de gente, ele diz: venham, e eu prepararei vocês para uma missão que eu lhes tenho confiado. Eles não se tornaram imediatamente pescadores de homens, mas Cristo os estava chamando para que fossem instruídos, para que no devido tempo pudessem estar aptos para cumprir com a missão, como de fato se sucedeu. E foi justamente por terem acompanhado a Cristo, terem sido treinados por Ele, não muito tempo depois, o mundo estava sendo transformado por um trabalho que começou com poucos pescadores iletrados, mas que começou a mostrar resultados dentro de pouco tempo, porquanto logo após a morte de Cristo, lá se encontrava Pedro no templo, se encontravam os apóstolos por Jerusalém, Judeia, Samaria e finalmente os confins da terra, proclamando a mais poderosa mensagem que já foi ouvida sobre a face da terra. Ou seja, estes homens entenderam a natureza de ser um discípulo de Cristo. O nosso segundo ponto, irmãos, vamos falar sobre
as exigências do discipulado. Como é próprio do estilo literário de Marcos, as mudanças de cenário, elas acontecem de forma muito rápida e muito intensa aqui neste evangelho, né? De maneira que não foi diferente aqui nesta narrativa. O texto mostra a dinâmica do chamado de Cristo quando os discípulos são confrontados com a difícil decisão de começar algo totalmente novo e totalmente diferente. Vejam que Marcos narra isso de uma forma assim, muito dinâmica, muito rápida. Parece que o povo não tem tempo de pensar, tem que decidir logo. E de fato foi assim, queridos, por conta do poder e da autoridade desse chamado. Aceitar o chamado para ser discípulo, já que era algo intenso e dinâmico, implicava para aqueles que estavam sendo chamados em romper com o passado das mais diferentes formas. Ou seja, significava ali para Pedro, para André, para João, para Tiago, significava romper com o trabalho que eles realizavam, significava romper com a cultura, com a comunidade, com os sonhos, significava romper com as expectativas de curto e de longo prazo, e significava romper inclusive com a própria família, o que tornava aquele momento ainda mais desafiador para aqueles homens. Seguir a Cristo, irmãos, implicou para aqueles discípulos sair de uma zona segura e confortável que eles conheciam muito bem e entrar em um mundo completamente novo. Para eles era encarar uma experiência totalmente diferente. E isto quer dizer que a exigência para obedecer a Cristo era ser capaz daqueles homens serem capazes de abrir mão de coisas que eles tinham penosamente adquirido para lutar pelo que eles não conheciam até então. Contudo, apesar de ser extremamente desafiador, não havia outro meio deles se juntarem a Cristo se não fossem capazes de renunciar a tudo isto e obedecer às exigências desse chamado. Vejam que a experiência da vida daqueles homens com Cristo sempre foi marcada por momentos críticos. Certamente não foi fácil para eles dizer não para eles mesmos e dizer sim para Deus. Estes homens, queridos, eram pessoas que tinham uma vida razoavelmente estável. Eles tinham uma empresa de pesca. Ali na região da Galileia, onde eles se encontravam, a pesca abastecia grande parte da Judeia, inclusive outras regiões. Muito provável que financeiramente eles estavam satisfeitos, mas para que fossem discípulos de Cristo, eles precisavam fazer uma escolha. Afinal de contas, isto só seria possível se eles fossem capazes de romper com o passado, com o que haviam construído até ali e olhar para o futuro pelos olhos da fé. A decisão que eles tomassem ali, queridos, iria determinar, portanto, tudo que eles seriam dali para frente. Afinal de contas, diante deles, agora se vislumbrava um estilo de vida completamente novo, com propósitos completamente diferentes, mas eles não viveriam mais para si mesmos, nem buscariam mais aquilo que até então tinha sido o foco do seu interesse. O convite para ser discípulo de Cristo implicava em viver em um reino completamente novo, com objetivos completamente novos e com finalidades completamente novas. Portanto, irmãos, aceitar ser discípulo de Cristo foi algo que exigiu muito daqueles homens, porque mesmo sem saber ali naquele momento, eles estavam se envolvendo com um projeto que não tinha mais volta.
A partir dali, a vida deles estaria definitivamente envolvida com o reino de Deus. Dali para frente, o alvo era somente Cristo, já não mais seus sonhos, já não mais o seu progresso financeiro ou qualquer coisa desse tipo. Consequentemente, queridos, os resultados também seriam eternos, pois a partir do momento em que eles renunciassem a tudo e aceitassem as exigências para ser discípulos de Cristo, o mundo passaria a ser transformado. Se eles assumissem esta responsabilidade, e graças a Deus assumiram, nada nunca mais seria da mesma forma, como de fato não foi. As redes de pesca nunca mais seriam importantes, seriam mais importantes do que trabalhar para o reino de Deus. Vejam, algumas vezes eles até voltaram a elas, mas quando eles voltaram às redes de pesca, antes de se dedicar exclusivamente ao reino de Deus, foi somente para se convencerem definitivamente de que não eram mais daquele reino passageiro. Aquelas atividades temporais já não era mais o foco daqueles homens. Se antes seus esforços estavam voltados em pescar o maior número de peixes, lucrar o quanto fosse possível com a venda e deste modo ter uma vida tranquila e satisfatória, agora eles estavam sendo chamados para falar de Cristo ao mundo. Estavam sendo chamados para ser discípulos fiéis, com todos os riscos e perigos que isto iria trazer para eles. Mesmo que lhe custasse a própria vida, como realmente aconteceu com quase todos eles, eles aceitaram este desafio e se submeteram às exigências para serem discípulos do Senhor. Portanto, irmãos, não é possível nunca ser discípulo se não aceitarmos a exigência que isto traz para as nossas vidas. O nosso terceiro ponto, queridos, o aprendizado pelo discipulado. Irmãos, nunca houve sobre a terra quem usasse com tanta sabedoria quanto Jesus as figuras mais simples e as circunstâncias mais corriqueiras da vida para ensinar sobre coisas profundas aos homens. Neste momento aqui descrito por Marcos, ele usa a profissão de pescador, que aqueles homens tinham para anunciar, para dizer a eles que eles teriam uma tarefa muito mais nobre dali para frente. A declaração de Cristo, eu farei de vocês pescadores de homens, aparentemente é uma declaração simples, muito fácil de ser assimilada. E é tão fácil de ser assimilada que 2000 anos depois, nós cristãos ainda a entendemos perfeitamente. E até usamos, mesmo que ocasionalmente, né? Talvez um não cristão não consiga entender qual a relação que existe entre o peixe e o homem, mas para nós cristãos isso tem um significado muito claro e muito profundo. A perfeição da mensagem de Cristo, irmãos, vejam que ela pode ser atestada pela eficiência que tem, porque até hoje não há metodologia mais adequada para que tanto os discípulos quanto os discipuladores de todas as épocas entendam de forma mais clara o Evangelho do Reino de Deus e a urgência de pregar as boas novas. E isso mostra, inclusive, irmãos, que o chamado para ser pescador de homens nunca se limitou somente aos discípulos do Senhor. Se esse chamado continua tão claro até hoje, se ele ainda é tão fácil de ser assimilado até hoje, isso significa que esta continua sendo uma responsabilidade premente da igreja. Ela se estende a todos os que confessam o Senhor Jesus como Salvador e entregam a sua vida a Ele em um ato de fé. É importante, no entanto, que se observe que para que sejamos pescadores de homens, como Jesus nos ensina a ser, há algo fundamental. Foi assim com Pedro, com André, com Tiago e com João, com todos
os demais apóstolos e com todos os discípulos de Cristo. É importante que se observe, irmãos, a centralidade que o aprendizado teve na vida daqueles primeiros homens, porque foi a partir de uma compreensão correta do Evangelho que eles se tornaram aptos a ser pescadores de homens e transmitir da forma correta a mensagem que receberam para a próxima geração e assim sucessivamente. Foi pelo aprendizado que eles se tornaram discípulos fiéis, foi pelo aprendizado que eles foram capacitados a continuar a obra que Jesus lhes confiou. Sem essa prerrogativa, irmãos, do aprendizado, possivelmente a mensagem do Evangelho teria se perdido e o cristianismo teria se tornado apenas mais uma religião entre as muitas que já existiam no mundo naquela época. Portanto, ser pescador de homens não é somente uma expressão que preenche o nosso modo de falar, não é apenas uma gíria do nosso evangeliquez, mas deve ser uma realidade que vem determinar os nossos valores, os nossos princípios e o nosso modo de viver. Depois que Pedro entendeu isso, ele deixou de ser aquele Pedro intempestivo e supersticioso e se tornou o líder dos apóstolos, alguém marcado agora pela devoção e pelo zelo pela obra de Deus. O que aconteceu com André, seu irmão, com Tiago e com João, que igualmente são citados aqui nesta passagem. Quando eles aprenderam qual era a mensagem do Evangelho, eles foram capazes de finalmente abrir mão de suas atividades, eles foram capazes de se comprometer com Cristo pelo resto da vida e transmitir essa mensagem até o final. Olhando aqui para esses 4 homens que são citados aqui nesta passagem, irmãos, Pedro e André no versículo 16, Tiago e João no versículo 19, olhando para o que Marcos fala destes 4 homens, nós podemos entender que Deus não escolhe para ser pescador de homens aqueles mais letrados e expressivos, mas Ele escolhe aqueles que estão dispostos a obedecer ao seu chamado e aprender com Jesus, porque é somente assim que pessoas simples se tornam proclamadores das maiores verdades que o mundo pode conhecer. Vejam, portanto, que o aprendizado é fundamental e indispensável para que sejamos de fato discípulos. Em nenhum momento Jesus coloca a experiência, a revelação, a visão, as línguas estranhas ou qualquer outra coisa como central para que nós entendamos o que significa ser um discípulo de Cristo. Mas Ele coloca o aprendizado. Ele diz: venham e eu farei de vocês pescadores de homens. Eu vou lhes ensinar, eu vou treiná-los, eu vou prepará-los a serem pescadores de homens. Queridos, diante desta breve exposição, eu quero encerrar com as aplicações para nós. O que podemos aprender desse texto? E a primeira aplicação, irmãos, é que o chamado de Jesus ele permanece com a mesma natureza, ainda hoje. A sua declaração, vinde a mim, continua sendo soberana e definitiva em nossas vidas. Não existe meio termo. Ou nós obedecemos, ou nós nos rebelamos. Para que sejamos discípulos, nós temos que estar do lado de Cristo de forma definitiva, lutar a sua causa, defender a sua verdade, viver os princípios das Sagradas Escrituras. Isso muitas vezes significa ser contra o mundo, ser contra nós mesmos, ser contra pessoas que discordam da nossa fé, das nossas convicções. Não é possível ser discípulos de Cristo se não entendermos que nós temos um lado, que é o lado de Cristo. A segunda aplicação, irmãos, é que não é possível ser discípulo de Cristo sem abrir mão de alguma coisa. Há quase 12 anos atrás, eu e
a Lloyd, nós estávamos num dilema enorme. Eu trabalhava numa indústria, prestava serviço para uma multinacional, e estava eu lá trabalhando nessa multinacional, a Lloyd trabalhando numa escola para crianças, e de repente recebemos uma proposta, que eu acho que a gente só recebe essa proposta uma vez na vida. Um casal de amigos nossos, muito bem-sucedidos, cristãos como nós, com quem nós temos um relacionamento muito próximo, nos fizeram uma oferta. Eles queriam investir na gente. Eles queriam montar uma empresa para a gente tocar. Só, olha, a gente não está emprestando para vocês. A gente quer montar uma empresa. Vamos imaginar aqui, se fosse uma empresa de moto, como o irmão Domingos tem, de uma oficina. Eles queriam fazer o seguinte: nós vamos montar a oficina e vocês só administram. É um presente que a gente quer dar para vocês. E eles iam fazer isso, porque eles já tinham feito isso com outras pessoas. Como na multinacional que eu trabalhava, eu não tinha mais expectativas de crescimento, afinal de contas a minha formação só me levava até ali. A Lloyd, como professora de crianças, também não tinha muita expectativa. Eles viram isso e queriam investir na gente, para que a gente progredisse. E no primeiro momento nós achamos aquela proposta maravilhosa. Era a alforria financeira que nós tanto esperávamos, né? De repente iríamos crescer e nos tornar bem-sucedidos, iríamos ganhar uma renda que a gente nunca tinha ganho, e as coisas iam mudar completamente. Mas foi justamente nesse período que aconteceram mais duas coisas. Eu fui convidado para ingressar na diretoria do Seminário Cristão Evangélico do Norte, e mais ainda, fui convidado para assumir essa igreja em fevereiro de 2012. E aí, de repente, da euforia dessa possibilidade de ter uma empresa, nós entramos numa crise profunda. E o ministério? O que é que nós vamos fazer com o ministério? Porque se a gente assumisse a empresa, isso significava que a gente ia abrir mão do ministério. E isso nos deixou em crise. Depois de tanto esforço, de tanta luta, de tanto aprendizado, de tanto sacrifício, nós vamos jogar o ministério para cima e vamos embora como se ele não tivesse importância nenhuma. E aí nós fomos, só tinha uma saída, né? Nós fomos orar. E tinha algumas coisas, irmãos, que me angustiavam. Confesso para vocês. Depender financeiramente da igreja era algo que me metia medo. E se a igreja falhar? E se eu não fizer um bom trabalho e a igreja não tiver renda suficiente para me pagar? Tinha um monte de si. Mas nós resolvemos orar. E oramos por dias e noites seguidas. E depois de mais ou menos uns 2 meses e meio de oração, nós sabíamos o que nós queríamos. Nós fomos lá onde esse casal que tinha nos feito essa oferta e dissemos, agradecemos muito a disposição deles, agradecemos muito o interesse deles em nos ajudar. Eu fui na empresa que eu trabalhava, eu já estava lá há 15 anos, abri mão de qualquer direito que tinha, pedi as contas. A Lloyd, nesse período, pediu conta da escola que ela trabalhava e fomos para o ministério, viver exclusivamente dele. Aí eu digo para vocês, foi uma escolha fácil, simples? Não foi. Mas nós sabíamos que o nosso caminho era esse. E quase 12 anos depois, eu estou aqui contando essa história para vocês com uma certeza. Nós fizemos a escolha certa. Nunca, em nenhum dia, nos arrependemos de ter escolhido o ministério como a nossa vida, como o caminho que nós iríamos seguir até o final, se assim Deus permitir. Foi uma renúncia. As renúncias não são fáceis, mas nós precisamos seguir.
Essa renúncia, queridos, não é só para quem é vocacionado para o pastorado, para missões. Ela é uma renúncia de todos nós. Todos nós temos que fazer renúncias se quisermos ser discípulos de Cristo. Talvez alguém ainda esteja se identificando muito com padrões que não se coadunam com os padrões de Cristo. Talvez alguns ainda não conseguiram abandonar velhos hábitos, velhos costumes, ainda esteja preso em algum vício, em algo que preenche muito o seu coração. Talvez ainda esteja preso a sonhos que não se completam com a vida cristã. Talvez sejam sonhos egoístas que buscam apenas satisfazer seus interesses particulares. Mas vejam, se você quer de fato experimentar a vida de um discípulo de Cristo, renuncie aquilo que hoje tem dominado o seu coração e deixe Cristo preencher todos os espaços do seu coração, e você verá a satisfação de ser um discípulo de Cristo. Satisfação que é reservada para aqueles que de fato têm coragem de renunciar. Eu quero concluir aqui, queridos, com a terceira aplicação, lembrando que não é possível ser discípulo de Cristo sem aprender de Cristo. Não tem como se identificar com Cristo se não houver conhecimento dele. Vejam, o que transforma a nossa vida e o que nos sustenta na caminhada da fé não são os milagres que possivelmente nós possamos ver, não são profecias, não é culto de prosperidade, não é culto de libertação, não é culto de revelação. Isso tudo é absolutamente ineficaz. O que muda a nossa vida, o que nos mantém no caminho da fé, é o conhecimento das Escrituras que nós temos. E isso é uma responsabilidade particular de cada um. Somente o sermão de domingo não é suficiente. Somente um culto de doutrina não é suficiente. A base de tudo está na sua vida devocional. A base de tudo, queridos, está no seu compromisso de ler as Escrituras, de estudá-la. Aqui você vai ter o complemento, aqui você vai preencher os espaços que você não consegue preencher em casa. Aqui você vai obter informações que talvez sozinho você não consiga. Mas a base de tudo está no seu compromisso de conhecer as Escrituras profundamente. Portanto, irmãos, nos dediquemos, busquemos, nos esforcemos, pois é somente assim que seremos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ele nos tem chamado para isso. Obedeçamos, portanto, ao seu chamado. Amém.